Vivemos uma época de politicamente correto e onde as pessoas pregam respeito e liberdade às mais diversas opiniões. Parece que criticar é um verbo muito perigoso, mesmo que seja uma crítica embasada, uma crítica conceitual, uma crítica de ideias, ainda assim isso não é bem visto. E durante todo esse período que nós estamos vivendo, sempre surgem muitas polêmicas. E no meio religioso não é diferente. Mas a grande questão que eu vou tentar responder nesse vídeo é a seguinte: como os adventistas devem lidar com esse período específico da história? Será que os adventistas deveriam deixar de criticar outras religiões e outras propostas religiosas? Afinal, por que os adventistas são vistos por outras pessoas, por outros grupos, como cristãos tão críticos? Esse aqui é o canal Todavia, aqui a gente fala de assuntos contemporâneos ligados com a fé cristã. Nesses vídeos que nós fazemos aqui, você vai encontrar diversos conteúdos. Inclusive, a gente tem feito muitos vídeos recentemente a respeito de doutrinas particulares adventistas. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o que pensam os adventistas, veja as nossas playlists e também confira os vídeos mais recentes aqui do canal. Se você não conhece nada por aqui, essa é uma boa pedida, ver os materiais que a gente já tem produzido. Se você já conhece, já visitou esse canal, mesmo que esporadicamente, considere se inscrever. Aí você vai receber todas as notificações informando quando sair um vídeo novo. Agora, se você já é inscrito, se é a primeira vez ou se é um visitante recorrente, deixe o seu like. Esse é um pedido que eu faço porque isso ajuda demais o trabalho que a gente desempenha por aqui. Outra coisa que você pode fazer para nos ajudar é compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, especialmente no WhatsApp. Como eu disse, esse é um mundo muito sensível, o mundo do politicamente correto, onde algumas pautas são muito delicadas e tratar sobre elas é praticamente pedir para ser cancelado. E muitas pessoas têm tomado esse cuidado, pisado em ovos, para de fato não ferir a sensibilidade de ninguém. Alguém já fez uma brincadeira, né? Se alguém colocar numa rede social assim: "Ah, eu não gosto de ervilha", daqui a pouco vai surgir campanhas, né: "Você é um preconceituoso, um ervilhofóbico, somos todos ervilha". É claro, é um exagero, mas só para fazer entender como as pessoas têm uma sensibilidade bastante acirrada. E é muito delicado quando a gente leva isso para o mundo religioso, porque aí já houve, melhor dizendo, muitas guerras religiosas, muitos conflitos, países divididos, e esse é um tema que tem que ser tratado também com muito cuidado. Então, acima de qualquer coisa, a gente tem que entender que é o respeito que deve pautar essas discussões. Respeito significa dar ao outro a oportunidade de pensar e crer diferente. E a gente deve lembrar que o cristianismo é responsável pelo conceito de liberdade religiosa. O cristianismo viveu durante séculos num mundo em que ele era perseguido. E o cristianismo, sempre com sua mensagem de amor, de esperança, dava aos outros a oportunidade de pensar diferente e também exigia esse mesmo direito, porque a liberdade é uma via de duas mãos. Então a gente tem que entender que as pessoas, pela sua história de vida, pela sua formação, pela sua cultura, elas têm outras maneiras de enxergar a vida. E nenhum problema com isso. Agora, ao mesmo tempo, dentro do cristianismo, existe aí um conceito de que na Bíblia nós temos a revelação de Deus e por meio dessa revelação nós podemos fazer avaliações, ou seja, aquilo que é contrário à Bíblia não pode ser entendido como verdadeiro no mesmo sentido que ela, ou isso seria um relativismo e automaticamente também uma contradição com a própria crença básica do cristianismo. Então dá para a gente entender que respeito não significa achar que o outro está certo na mesma proporção que eu. Respeito significa dar a ele o direito de estar errado. É claro que, quando a gente pensa nisso, a gente vai chegar agora no ponto em que os adventistas se inserem. Os adventistas são cristãos que surgiram no meio de polêmicas. Afinal, depois que houve o movimento millerita, e eu não vou entrar aqui, não vou me aprofundar sobre isso, mas você pode pesquisar no canal, a gente tem
um vídeo sobre William Miller e sua trajetória. Depois que houve esse movimento, a gente entende que grupos surgiram, diversos herdeiros do millerismo. E o grupo que defendia a verdade sobre o santuário celestial e a guarda do sábado era apenas um deles que se formou ali pelo final da década de 1840. Então esse grupo tinha que conviver com outros grupos herdeiros do millerismo, assim como ele, que o criticavam. E as polêmicas, os artigos que eram escritos contra os adventistas, as respostas que eram dadas, tudo isso fazia parte desse contexto. Aqui no Brasil, também a Igreja Adventista enfrentou polêmicas parecidas, porque quando ela chega aqui, já haviam católicos que eram extremamente exclusivistas e que governavam boa parte das leis e perseguiam os evangélicos em geral e também os adventistas em particular, mas também haviam outros adventistas. Aliás, perdão, haviam outros cristãos e esses enxergavam os adventistas com uma certa desconfiança, especialmente por causa da guarda do sábado, respeito aos mandamentos, coisa que na cabeça, na mentalidade do evangélico, não tinha necessidade porque Jesus veio abolir a lei. Então, quem defendesse a lei estaria indo contra as palavras de Jesus. Então, esse embate entre evangélicos e adventistas é uma coisa histórica. O adventista ser chamado de seita, defender heresias, isso aí faz parte desse embate e não é novidade. Quando aparece nas redes sociais um pastor falando que a igreja adventista é seita, parece que tem uma comoção. Mas isso aí é uma figurinha repetida, sabe? Não é nenhuma novidade. Então, os adventistas já vivem esse contexto de polêmicas e tudo mais. É claro que, quando as polêmicas estão no mundo das ideias, na defesa da doutrina, na polêmica aí no sentido de apologética, lembrando que polêmica é disputa entre grupos cristãos e apologética é quando os cristãos disputam com grupos de outras religiões ou até mesmo não religiosos, como você já deve ter visto aí debates entre ateus e cristãos na internet. Quando você entende essa dinâmica, nada demais. Faz parte do cristianismo desde a sua origem, aliás, combater e pregar contra grupos que acreditavam em coisas erradas e mesmo combater as heresias dentro do seu próprio meio. Você tem muito do conteúdo de Paulo, de Pedro, de João, falando dessas heresias e mostrando qual de fato era a verdade da palavra de Deus. Até aí, isso está na essência do próprio cristianismo. Agora, quando passa disso e entra na área do desrespeito, no ataque pessoal, nas mentiras, nas invenções para tentar provar um ponto, aí de fato a gente cai numa outra área que deve ser evitada. Eu dizer que, por exemplo, como a gente tem um vídeo aqui no canal, né, sobre predestinação, a heresia das heresias. Ok, estamos ali no campo das ideias, falando da teologia histórica, mostrando como autores reformados e antes deles, alguns autores católicos, como Agostinho e Tomás de Aquino, defendiam algo baseado na filosofia e não na Bíblia. Isso aí é um campo de debate, um campo de discussão, é trazer para consideração aspectos importantes que devem ser pensados à luz da Bíblia. Agora, se eu, por exemplo, fizesse o mesmo vídeo atacando autores, ridicularizando, falando mal deles, colocando memes para tentar ser engraçado, usando uma linguagem ofensiva, aí, de fato, isso não estaria no espírito do verdadeiro cristianismo e nem na proposta inicial cristã. Então a gente tem que pesar as duas coisas e entender como a gente deve, sim, pensar a respeito das nossas próprias crenças, interagir com o mundo religioso ao nosso redor, sem perder o respeito e o amor e a consideração. Eu posso entender que o outro é filho de Deus, no sentido de que é uma pessoa sincera, que tem um relacionamento com Cristo, embora eu acredite que esteja errado por esses pontos que são contrários àquilo que eu entendo que está na Bíblia. Quando a gente pensa nisso, é fácil entender como os adventistas, dentro do seu projeto restauracionista, de voltar às origens das escrituras, tiveram muitos desses embates, dessas discussões, motivados justamente pela sua reação às doutrinas cristãs tradicionais. Dentro da história do cristianismo,
existe a ideia de que as doutrinas cristãs tradicionais, elas são fruto de uma mediação com a tradição. E essa tradição, ela está imbuída, empapada com o pensamento filosófico. Portanto, o entendimento sobre muitos dos aspectos doutrinários do cristianismo histórico, que é meio que uma base comum compartilhada por muitas igrejas históricas, igrejas que se separam da Igreja Católica, mas mantém muito da sua herança, do seu pensamento, toda essa construção, ela é muito contrária ao projeto adventista, que tenta retomar conceitos bíblicos, procurando voltar à pureza da mentalidade, da doutrina que os apóstolos mantinham. Então o choque aí, ele é inevitável. Os adventistas vão sim criticar o modelo doutrinário, vão criticar essa herança do paganismo, vão ver nisso uma contrafação com a pregação do verdadeiro evangelho e vão chamar as pessoas, vão convidá-las a voltar à pureza daquilo que diz a palavra de Deus. O assim diz o Senhor tem um peso muito grande. A pregação do evangelho eterno envolve sim desmascarar essas doutrinas erradas, apresentando a verdade. E não tem como você fazer uma coisa sem automaticamente envolver a outra. Não tem como você pregar o evangelho verdadeiro sem entrar em confronto com o evangelho falso. Não tem como você apresentar a doutrina de Cristo sem mostrar com isso as distorções que foram feitas ao longo de toda a história e que são mantidas por muitas igrejas protestantes. Então, o projeto adventista, ele vai exigir, sim, uma postura de combatência, nesse sentido respeitoso, nesse sentido ideológico, um confronto de ideias. Fique bem claro isso, não estamos aqui falando nem defendendo nenhum tipo de violência, muito menos violência religiosa, porque aí seria um contrassenso muito grande. A religião de Cristo é uma religião do amor, da paz, não a qualquer custo, mas no sentido de manter o respeito por todos aqueles que são potencialmente candidatos ao reino de Deus. Assim como nós esperamos pela fé estar no reino de Deus, muitas pessoas têm essa mesma esperança. E se elas estão equivocadas quanto a algumas doutrinas em que acreditam, cabe a nós, com amor, com paciência, por meio da amizade, mas apresentando a palavra de Deus, mostrar para elas qual de fato é a verdadeira mensagem que Cristo deixou na sua palavra. Agora, existe um outro aspecto aí nisso que é muito importante, que não lida apenas com a questão dos erros de interpretação, erros doutrinários, mas tem que ver com o aspecto das profecias. Adventistas mantêm uma base protestante. Os protestantes começaram desde o século XVI, e isso volta no século XVIII, a estudar as profecias de Daniel e Apocalipse. E dentro desse estudo das profecias, há um consenso nesses autores mais antigos, mais tradicionais, de que a Igreja Católica correspondia ao poder descrito em Apocalipse 13, a chamada besta do Apocalipse, a primeira besta no caso, um poder político-religioso. Adventistas ainda compreendem assim, ainda pregam e ensinam dessa maneira, o que também traz um choque inevitável com a doutrina católica e com a própria Igreja Católica. Eu já falei disso num outro vídeo, em que eu reagi a um padre que queimou o Grande Conflito e disse que aquele era um livro anticatólico e preveniu os seus fiéis a não comprarem, a não receberem esse livro que estava sendo distribuído. Eu disse naquele vídeo que essa reação, ela é motivada por um entendimento histórico da Igreja Adventista, de identificar a Igreja Católica na sua apresentação profética como correspondendo a essa primeira besta. E adventistas pregam isso e, na verdade, a nossa mensagem ela é bíblica. Estamos mais preocupados em ser fiéis à nossa comissão de anunciar o que diz a Bíblia, independente de quem vai ser afetado por isso, nesse sentido aí que eu disse, né? Sentido das ideias. A gente ama todas as pessoas, esse é o nosso dever, e adventistas não têm nada contra católicos. Não devemos hostilizar esse grupo religioso, nem marginalizá-lo, mas ao mesmo tempo identificar essa igreja com as suas doutrinas, com aquilo que de fato ela tem sido ao longo da história, um poder perseguidor, um poder que misturou, por isso que a Bíblia também chama
a Igreja Católica de Babilônia, a grande prostituta, porque ela misturou, ela adulterou as doutrinas bíblicas com essa herança pagã. E também tem na Bíblia a Babilônia e suas filhas, que são as igrejas protestantes, herdeiras dessa mesma tendência. E olha que interessante, no doutorado eu tive aula com alguns professores não adventistas. Eles iam lá, davam uma matéria, ou dentro de uma matéria, eles eram convidados a lecionar uma parte do conteúdo, e um desses professores foi, curiosamente, um padre. E ele veio falar ali um pouco sobre a antropologia no entendimento da Igreja Católica. E esse padre, pelo jeito, tinha bastante contato com os adventistas, era um homem muito inteligente. Em algum momento, ele fala meio como que como que eu posso caracterizar isso? Seria como uma reação irônica, pelo menos eu entendi assim. Ele diz assim: "Eu sei que minha mãe é uma prostituta, mas é minha mãe". Ou seja, é talvez como se ele estivesse dizendo: "Eu sei o que vocês pensam sobre a Igreja Católica, mas eu quero respeito porque é a igreja da qual eu faço parte". E é interessante que essa frase a gente ouviu e até entre os colegas a gente comentou bastante sobre isso, né. Eu sei que ela é prostituta, mas ela é minha mãe. E, de fato, muitos católicos podem se sentir ofendidos com afirmações que seriam fortes, ditas pelos adventistas. Mas essas afirmações, elas não têm que ser ditas assim fora de contexto ou com essa intenção de ferir. Existe um contexto para tudo isso e a gente tem que respeitar esse contexto e também respeitar o contexto da experiência das pessoas. Dizer quando for o tempo certo, da maneira correta, de forma muito amorosa. Antes de ir para o seminário, eu estudei a Bíblia com uma senhora católica, parente da minha dupla missionária, era minha dupla missionária, Eremito, já mencionei ele aqui em outros livros, em outros vídeos, mas nessa época nem tinha nome de dupla missionária, mas a gente foi uma dupla missionária, um grande amigo. Se você conhece o Eremito, faça esse vídeo chegar até ele, porque há muitos anos eu não tenho contato com ele, não sei o que aconteceu com o Eremito. Não deve ser muito difícil de achá-lo, porque não tem muitas pessoas chamadas Eremito. Mas, seja como for, a gente dava estudo bíblico para uma parente dele que era extremamente católica. Se não me engano, morava na Vila Rio, em Guarulhos. Um beijo pro pessoal de Guarulhos, minha cidade. E a gente, quando chegou no estudo que identificava a Igreja Católica como a besta do Apocalipse, olha, foi um estudo extremamente longo. Eu me arrisco a dizer que deve ter demorado aí quase 2 horas de estudo bíblico. Porque a gente foi sugerindo, foi estudando, foi com muita calma, apresentando os dados bíblicos, até que a própria mulher chegou à conclusão. Deu um estalo nela, então quer dizer que vocês estão dizendo que a Igreja Católica é isso. E de forma assim, muito paciente, a gente falou, de acordo com a Bíblia, você está vendo aí e tal. E ela entendeu o que a gente estava querendo dizer, não se sentiu ofendida. Já também tive a oportunidade de estudar a Bíblia com pessoas espíritas. A Fátima, com quem eu estudei aí há quase 20 anos, na região da Penha, uma espírita, uma pessoa muito, muito querida, muito divertida. Era muito legal ir na casa dela, a gente conversava bastante. Os filhos também estavam lá, pessoas muito legais. Então, assim, a gente estuda a Bíblia com várias pessoas, a gente convive com várias pessoas. Esse é, de fato, um mundo plural. E nos grandes centros, isso é ainda mais verdade. Então a gente tem que ser muito cauteloso, muito amigável, sem deixar o nosso compromisso com a palavra de Deus. Então os adventistas, eles têm essa postura e devem manter essa postura. Agora, não se trata aí de simplesmente criticar outras religiões como que por esporte, mas fazer isso dentro do nosso compromisso em anunciar a mensagem completa do Evangelho. E olha, nesse mundo aí, onde todo mundo é cancelado por pouca coisa, a gente não tem que ficar com medo, não. Se você parasse para pensar, se Jesus vivesse nossos dias, ele também provavelmente seria cancelado por essa cultura. Você tem dúvidas disso? Então assista o próximo vídeo aí, onde eu falo sobre esse cancelamento de Jesus. Quais seriam as razões pelas quais Jesus seria cancelado no mundo contemporâneo? Não se esqueça de curtir esse vídeo que você acabou de assistir e a gente se vê no próximo recomendado aí. Um forte abraço. Deus abençoe você.